Então, galera, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Júlio Manhães, meu grande amigo Salazar Júnior. Bom, nós iremos trabalhar algumas coisas hoje. Eu e Sala, a gente conversou sobre o que o Crump trouxe pra gente ao longo desse período que a gente tem feito o curso, né? E aí a gente vai dar uma trabalhada boa com vocês, perpassando por algumas bases que a gente tem, tanto com os membros inferiores, tanto com os membros superiores. E aí, nossa estrutura vai ser essa. Eu vou começar a dar um aquecimentozinho legal para vocês, para a gente não chegar com o corpo frio. E depois a gente vai estar começando os nossos trabalhos. Alguma coisa a acrescentar? Sim, a gente falou que a ideia é sobre como o Crump influencia a nossa dança, né? Pensando que a gente está fazendo um curso foram 5 dias intensivos, né? Entre prática, teoria, enfim, todo esse estudo. E aí o que vem do Crump que já influencia assim diretamente ou influenciava anteriormente, né? E aí o consenso que a gente entrou é sobre uma atmosfera. Então a ideia é a gente pensar em algumas imagens do que o Crump traz em relação a essa atmosfera para o nosso corpo, para a nossa expressão. E aí é bom, como quem já estava em outras aulas, que a gente falou sobre Buck, em alguns dias a gente estava falando aqui sobre o Buck, como ele é usado, como ele é falado no Crumping, ou a gente pode fazer uma comparação do Buck com outras coisas sobre um comportamento, assim, sobre uma coisa que é inerente. Por exemplo, se a gente falar sobre jeitinho carioca, é uma coisa que está ali, que é uma crocância, é um temperinho que está ali, que traz esse lifestyle, né? Então pensar no Buck como essa atmosfera. E aí o convite que eu faço é como se, assim, tipo, é um convite, realmente, é a minha percepção, a nossa percepção sobre o que é esse Buck, né? Tipo, então olhar essa percepção por esse espelhinho, que é como se a imagem, como se fosse uma tempestade chegando. Então pensar nisso, assim, como se o tempo ele começa a fechar, assim, né? Então como que a gente começa a pensar algumas coisas a partir de algumas imagens, ok? Tranquilo? Se quiserem perguntar alguma coisa, podem falar. Nos apresentamos, essa é Jardes, estará com a gente hoje. E também teremos Tayane, que está ali. Tá? Tranquilo? Podem se espalhar e a gente vai dar uma aquecida rapidinha e daqui a pouco a gente já vai explorando mais coisas. Ok. Acho que eu vou... Uma outra coisa importante de falar é que isso também vem muito da música. Eu fico pensando também que em alguns momentos a música ela traz essa atmosfera. Então, por exemplo, se vocês sentirem vontade, necessidade de vir aqui na caixa e sentir essa vibração, sentir como que é esse grave e como que isso reverbera para você. Tem um artigo muito bom que ele fala o seguinte, assim, ele faz referência ao funk, que ele fala que, assim, que o grave ele é a coisa mais democrática do baile, né? Tipo, então, e se o grave ele não bate em você, o funk não é para você. Sabe? Então pensar nisso também, como que a gente recebe isso que chega, como que é essa vibração e como que a gente também é um canal, ela passa por nós e ela se expande, ok? Ok. Eu vou tirar o mic só pra gente fazer o aquecimento, tá? Depois eu vou colocar de volta. Um imazinho. Bom, vou fazer o aquecimentozinho. Só copiar, galera. Ok? Alright. Então, desci. Aqui, ó. Pra frente. Girou. Outro lado. Vou pensar em fazer um não, ó. Só os ombros.
fazer, ó, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente. Trás, vou alternar, ó, agora. 1, 2, 3, 4. Braço. Vai pegar. Vai só girar aqui, ó. 2. Outro lado, volta. Lá em cima. Aqui, ó. Bom, galera, então vamos começar. Então, quando eu e o Sala a gente estava conversando sobre como o Crump influenciou muitas coisas, assim, foi trazendo várias coisas assim pra gente nos nossos, nas nossas modalidades e tudo. Uma coisa que eu trouxe pro Salazar foi que o Crump, ele me deu uma noção maior de equilíbrio. Então, dentro do Crump, a gente tem o nosso Balance Point.
nessa posição, tá? E dentro desse balance point, eu fui entendendo muitas coisas. Por exemplo, o fato de eu ter que soltar o meu quadril nessa posição me ajuda muito. Não preciso forçar o bumbum para ficar aqui. O fato de eu soltar aqui me ajudou em muita coisa. Até porque eu também faço algumas outras coisas. Capoeira, por exemplo. Essa questão da gente manter aqui. Sabe? Então, enquanto eu estou dançando, essa posição do balance point foi me trazendo outras coisas. Então, o que a gente vai trabalhar, né? A partir do balance point, a gente tem algumas posições, beleza? Então, nossa primeira posição do balance point é essa. Pés abertos, joelhos abertos, ok? Temos nossa segunda posição, que é uma das pernas frente, ok? Perfeito? Terceira posição, perna da frente, ela perpassa, traz e a outra levanta, ok? Então, vamos trabalhar essas 3 posições nesse momento e, além dessas posições que a gente já está trabalhando, a primeira, a segunda e a terceira, vou trabalhar com vocês também o feeling do crump que tem dentro disso, ok? Então, o que a gente trabalha? A gente vai trabalhar mais 3 coisas em cima disso. Nós vamos trabalhar nosso bounce, ok? Tomem cuidado para isso não acontecer, tá? Essa corcunda. Segura a força no seu core e mantém aqui. Ok? Beleza? Nós temos o nosso rock. Rock, 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 rock. Ok? Lembrem-se sempre, a força está no core. Não posso brincar de fazer isso. Ok? Vamos evitar se machucar. Beleza? E temos o nosso groove. Groove, movimento mais ralentado. Respiração. Ok? Então, atentem-se à respiração. Mantém. Beleza? Tranquilo? Então, nós vamos trabalhar esses elementos na primeira, na segunda e na terceira. Beleza? Vamos trabalhar uma coisa de cada vez para não bugar a mente. Vamos trabalhar o bounce. Na primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah! Isso aí. Legal. Novamente, outra perna, tá? Mais uma vez. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Beleza? Então, uma outra coisa já para avisar, para ajudar. Lembrem sempre que o core é muito importante nesse caso. Por quê? Para não acontecer. Vamos dar um exemplo. Tô aqui na terceira, eu solto isso aqui, eu caio. Então, segura, mantenha a força aqui para manter o movimento. Ok? Beleza? Legal. Vamos com groove. Então, groove. Primeiro, vamos fazer dessa maneira. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4. Foi? Beleza? Então, lado, lado, frente, trás, vira, vira. Foi? Beleza? Mesma coisa, pro outro lado. Lado, lado, frente, frente, vira, vira. Foi? Beleza? Terceira. Agora que a gente vai brincar. Lado, lado, frente, trás, vira, vira. Ok? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. E lado, volta. Lado, volta. Frente, trás. Vira, vira. Legal? Segundo. E lado, volta. Lado, volta. Frente, volta. Trás, volta. Vira, vira. Ok? Terceira. Novamente. 7, 8. E lado, lado. Frente, trás. Vira, vira. Yeah. Isso aí. Legal. Vamos passar logo pro nosso groove. Vamos passar logo pro groove. Então, vamos manter aqui. Lembrando, respiração. Ok? Vamos fazer. Ok? Vamos um pouquinho mais rápido. Foi para a segunda. 5, 6, 7, 8 e... Terceira. Novamente. 5, 6, 7. Expira. Yeah. Isso aí. Legal. Beleza? Vamos até aí? De boa? Tranquilo? Ok. Sala, celular. Uma perguntinha. Primeira posição, qual é? Todo mundo, primeira posição, vamos lá. Segunda posição. Terceira posição. E aí a gente vai fazer um joguinho agora, que vocês escolhem como que o corpo de vocês vai corresponder à música. Se eu vou pelo bounce, se eu vou pelo rocking, se eu vou pelo groove. Mas pensar em 1, 2, 3, troca a posição. 1, 2, 3, trocou. Tranquilo? Vamos devagar, depois a gente vai acelerando. Tudo bem? E 5, 6, 7, 8 e primeira, 2, 3, segunda e 1, 2, 3, terceira e 1, 2, 3 e troca e 1, 2, 3, segunda, 1, 2, 3, troque. Ok, pode segurar rapidinho. Eu sei que principalmente a terceira posição ela é muito incômoda, mas tentem fazer o seguinte, tentem ampliar a zona de conforto de vocês. Tentem explorar realmente até onde o corpo vai e ver onde que está esse encaixe. Talvez o encaixe de vocês da terceira ele não seja aqui, talvez eu precise descer um pouquinho mais. E aí, não pensem em economizar. Por exemplo, não negociem a corporeidade de vocês com a camada acima. No sentido de, se eu tô aqui, se o meu rocking, ele é esse, se ele é esse, quando eu estiver aqui, eu não vou tentar diminuir ele para acertar mais isso aqui. Eu tento fazer isso aqui e ver como que eu consigo adaptar essa base para eu conseguir manter a minha corporeidade. A mesma coisa quando eu estiver aqui.
Tá ok? E se errar, sabe o que acontece? Nada. A gente só repete. Tranquilo? Vou acelerar mais um pouco. Mesma contagem, né? Esse é o tempo. Ok? Prepara! 5, 6, 7, primeira! Segunda! 1, 2, 3, terceira! 1, 2, 3, primeira! 1, 2, 3, segunda! Pode segurar. Fica nesse modo, por favor. Dúvida, tô vendo que tem algumas confusões em alguns momentos. A dúvida é pela posição ou pelo tempo ou só a dificuldade de encaixar tudo? Dificuldade de encaixar tudo. Ainda não encaixou. Ainda não encaixou. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer em 8 tempos. Sim. Ok? Só que aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu não vou mais falar. Vem cá, por favor. A gente vai fazer o seguinte. Temos o posição 1. Temos a posição 3. E temos a posição 2. Ok? Então a gente vai estar aqui, ó. Vini levantou. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí dá pra entender que quando eu tiver o rosa, ou pelo menos visualmente, vocês conseguem pelo menos manter esse olhar. Abram o olhar, por favor, tipo... Mas aí é bom que já não fica só no número. Ah, eu tenho miopia, não sei o quê. Tipo, pelo menos a gente consegue ver a diferenciação de cor. E aí... E se atentem a isso, porque a gente vai, ó, aprofundar mais esse joguinho. Tudo bem? Sim. Yes. Primeiro, uma dúvida. A posição você sempre conversa com uma parte, depois muda e faz a outra? Ou uma posição é de um lado, por exemplo, essa posição aqui, eu posso mudar, fazer outra perna? Ah, ou tá. é tudo pra um lado só? Entendeu a minha questão? Sim, entendi. É tudo pra um lado primeiro e depois você troca o lado, ou você pode começar pra um lado e terminar pro Pode outro? começar, terminar pro outro. Ah, tá, era isso que eu queria saber. Porque eu vi os surdos começando, por exemplo, o primeiro fazendo e na hora de fazer a terceira, em vez de puxar, eles puxaram com a outra. Não, não tem entendeu? problema, não tem problema. Então, Ok? Só uma dúvida geral. Eu sei que talvez na hora do exercício a gente acaba tendo alguns... E principalmente pensando nas conexões de estar na primeira, ir para a segunda, fazer a voltinha para vir para a terceira. Não se importem necessariamente se eu quiser fazer tudo com um lado só. Né? Se eu estou aqui, se eu fiz isso, e aí se eu quero vir para a terceira com a mesma perna. Tá? Não precisar talvez fazer essa volta para vir para a terceira posição. Tranquilo? Ou até mesmo de pensar em ficar, eu só vou fazer a segunda mexendo, sempre em cima da minha base esquerda. Mexe com isso. Porque até mesmo, por exemplo, o Júlio mostrou e talvez ele tenha mostrado com a perna. E aí eu falei assim, não, tem que ser com essa perna. Não. Então vê o que é mais confortável para vocês. Tá bom? Pode.
se sentirem à vontade, talvez, de tirar tênis, tem uma coisa que é, ou dentro do tênis mesmo, tentem expandir o dedinho do pé de vocês, quando vocês estiverem aqui. E aí pensa o que a gente falou sobre sobre o balance point. Pensa em aterrar esse quadril, pensa em descer o popote aqui, ó. E aí trava mesmo, e pensa nesse pé, se tiver de tênis, pensa nesse pé agarrando a palmilha, agarrando o solado, e vai lá. E aí não deixa o abdômen escapar, ok? E aí tem uma importância também, aqui nesse momento eu consigo segurar. Talvez na hora que eu estiver dançando eu não vou conseguir. Então também não se cobrem se talvez a sua posição aqui ela não vai ficar estática. A nossa dança ela não é estática. Tá? E como o Sala falou, lembrem disso, tipo, lembrem dos limites de vocês. Às vezes o Medeiros ele pode fazer muito isso, mas às vezes a Teca vai ficar aqui só. E não tem problema, tá super de boa. É isso, ok? Usem isso. Aproveitem isso. Vou aprofundar a brincadeira. A partir de agora, a gente começa a inaugurar uma tridimensionalidade dessa dança. Ok? Então a gente não vai pensar mais só em focar aqui. Tudo bem? Até porque já que a gente está pensando em brincar com essas bases, eu não preciso ficar só aqui, né? Se eu vou vir para a segunda, eu posso vir para a segunda para cá. Se eu quero trocar para a terceira, eu posso vir para cá. Tudo bem? Ok? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu estarei aqui. Júlio, pode ficar ali, por favor? Lá na diagonal fundo. Jardim, você pode ficar ali na outra diagonal, por favor? Pode ser. O que vai acontecer? Todo momento terá alguém com uma ou com um número levantado. Tá bom? O jogo mantém o mesmo em relação ao tempo, mas pode ser que enquanto eu estiver aqui com 2, levantem as placas, por favor. Pode ter alguém com 1 ou com 3. E aí o jogo muda de acordo para onde está o seu campo de visão. Tá? Pode ser que eu esteja aqui. Segura aqui. Segura aqui para mim, por favor. Aqui mesmo. Pode ser que eu esteja aqui na primeira posição. E aí eu vou virar para lá. E aí tem um 1. E aí eu tenho que ir pro 1. Isso. E aí deixar que isso aconteça tentem mudar a direção do corpo de vocês e responder o que está acontecendo dentro desses lados. Tá? Então a gente tem 1, 8. E aí vocês podem escolher para onde vocês vão virar. Tudo bem? Ou necessariamente eu não preciso virar. Eu posso de repente estar aqui e eu escolher olhar para lá. Né? Tipo, o meu corpo está aqui e eu escolhi olhar para lá. É com vocês. Tranquilo? Trocando o número? Sim! Podemos? Um pouquinho mais lento agora, tá? Por que todo mundo começou de frente, então? Ah, todo mundo não. A maioria. Eu tava aqui já no Fox Point procurando pra onde eu ia olhar. Você foi o primeiro
Só tinha você de plaquinha levantada. Ah, entendi. Então tá. Então, Ó, desculpa. ele tá falando porque ele estava com a placa baixada, só você estava levantada. Tá, ok. Por isso que ele escolheu você. Entendi. Então já comecem, cada um virado pra... Escolham já a sua direção desde já. Agora não tem ninguém pra frente. Ok, até aqui? Yes, sir. Pode dar seguimento. Gente, alguém quer beber uma água rapidinho? Por favor. Obrigado, Pete. Tá, o papelzinho, a placa com a cor, você podia falar o número. Exemplo, 1, aí você muda. 3, você muda. É melhor a sugestão dela. Ok. Ah, sim, ok. Entendeu? Pode ser, Pode. tranquilo. Ó, igual quando ela começa a fazer os movimentos das posições. Ó, vê se esse é os números certos. De novo. Essa é a primeira posição, segunda posição, terceira posição, Sim. tá certo? Certíssimo. Ó, ela falou que já gravou, porque surdo é assim, é visual, né? Ela conseguiu gravar os números, conseguiu acompanhar você. Mas com papel, com as cores, ela teve um pouco de dificuldade, né? E ela distante pra ela não consegue ver. Então ela acha melhor que se você levantar o número, ela consegue melhor. Que Tá até ótimo. facilita a vida do surdo também, Tudo bem, né? É só uma sugestão que ela tá dando mesmo. Tá ótimo. tudo bem. Ok. Então, galera, vamos lá. Vamos continuar nossa brincadeirinha, tá? Então, agora... Tem gente faltando? Tem gente faltando? Tem gente faltando? Tem. Vocês já explicaram o tipo dessa dança, o significado? A gente já meio que deu, Hoje para os surdos. explicou o pros básico. surdos hoje. Então, a gente falou sobre todo o curso que a gente está fazendo, vem fazendo, e toda essa parte que a gente está passando é tudo que a gente perpassou também Pode no deixar que eu curso. falo de novo quando chegar na Não, última é porque festa. acho que eles só vieram hoje, né? Tá, Pra eu entender, eles não vieram os outros dias. É, Aí não, eles estão não. perguntando o que que significa Crumping. É. Ok. Isso. Aí se você puder dar Mas uma a gente pode... resumidinha, Ok. a gente pode Sinto, Sim. só pra eles entenderem. Uhum. quer falar agora? Não, ou fala quando vier, depois? então. Tá. Então, todos aqui, de volta? Beleza. Então, trabalhamos as nossas bases, trabalhamos as nossas pernas, agora iremos trabalhar nossos braços, ok? Beleza? Então, nós iremos trabalhar os arm placements, ok? Arm placement é todo lugar onde eu apoio o meu braço. No ar, tô aqui. Tá? Então, posso colocar meu braço aqui? Posso colocar meu braço aqui? Posso colocar meu braço esticado? Aberto? Ok? Beleza? Lembrem, a gente pode usar os dois braços iguais. Ou posso misturar. Posso deixar um braço aqui, posso deixar um braço aqui. Posso deixar um braço aqui, posso deixar um braço aqui. Ok? Beleza? Só uma coisa que eu gostaria de complementar. Nesse instante, a gente não está muito preocupado diretamente com a estética da dança crumping, mas a gente vai se apoiar no que esse conceito, do que esse nome ele vai dizer, né? Tipo, que a gente pensa, quando ele falar do crumping, ele vai pensar sobre essa forma do braço e principalmente a forma do braço e quando eu tenho a pausa. O que eu vou pedir para quando vocês fizerem essa pausa? É como se vocês conseguissem controlar e densificar o movimento nessa pose, né? Porque eu poderia pensar só na forma do braço e eu estar aqui, né? E aí tentem não perder
Tentem não perder. Tipo, é como se a gente fosse construindo um Lego, a gente não vai tirando pecinhas de baixo. Então, se eu já tenho minha segunda pose, e aí eu vou fazer essa base aqui, como que seria eu pensar já nisso nessa força, né? Tipo, como que eu venho pra cá? Pra isso. Tá? Então, se eu vou escolher isso, como que eu vou escolher as coisas, né? Tipo, se eu vou escolher uma outra posição, sabe? Se eu vou escolher isso aqui, só. Poderia ser só isso. Mas como que eu já penso dentro do que eu escolhi. Tá? Dentro do que a gente já criou e dentro do que eu estou acrescentando. E aí não é só isso. Eu vou pensar no... Eu tenho uma força para chegar nesse lugar, ou principalmente uma... É como se fosse assim, eu tenho que mostrar a força no momento, no instante de uma fotografia, né? E aí tô lá. Tá bom? Tomem cuidado com uma coisa e como que a gente não dissipa a energia também. Eu não vou deixar essa energia sair. Então a gente segura um pouquinho ela pra mim aqui, ó. Tá? Pensem nisso. Principalmente, vamos pensar muito nos cotovelos agora. Né? Tipo, onde essa energia tá no cotovelo. Tá? Onde ela para aqui. E eu não deixo ela sair pra lá, não deixo ela sair. Tá ok? Tudo bem? E aí? Pergunta. Eu queria perguntar se é sempre esse tipo de movimento da posição do braço. Não, Não. não, não. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser não tanto assim, pode ser meio termo, ok? E aí você pode explorar para as direções que você quer ir. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser aberto, pode ser fechado. Foi? Ele também está com uma dúvida. Você falou sobre o braço, sobre o duro. Ele falou que você pode fazer um pouco mais lento, com mais movimento, ou você precisa ter mais impacto de duro e firme? Como é essa questão? Eu tenho uma coisa que eu gosto de falar durante as minhas perguntas, que é quanto mais perguntas, mais regras. No sentido de... A gente vai chegar nesse lugar e a gente já vai fazer isso agora. Que é... O importante é a gente conseguir ver as fotografias. Então, como você chega para elas, que é importante para esse exercício, é a gente conseguir ver as poses. E é esse instante da pose. E aí, já emendando, aproveitando a sua pergunta, escolham 4 arm placements. 4 posições desse braço que vocês vão fazer. E aí, não esqueçam que a gente já falou sobre como que esse corpo ele vai reverberar no pulso da música, qual é a minha posição de perna e a dimensão. Então, tomar cuidado também para que esse meu arm placement ele não fique só aqui. Sabe, tipo, como que eu posso dialogar com o meu braço, mas talvez em outro lugar. Sabe, como que eu posso pensar de uma forma que todo mundo consiga ver essa figura, que não seja só para lá, né? Tipo, se faço só aqui, mas aí como que eu posso comunicar com isso aqui, né? Tipo... Tudo bem? Ok? Beleza? E aí... Querem um tempinho para escolher? 2 minutos. 2 minutos para vocês escolherem. 2 minutinhos para escolher as suas poses. Tá? Os braços. 2 minutos para vocês escolherem quais vão ser as posições dos braços que vocês irão usar. E aí a gente vai colocar isso dentro da base com as pernas juntos. Ok? Ok. Beleza. Mas assim, é sua liberdade, o que você quiser. Se você quer deixar teu braço aqui, deixa. Se você quer deixar teu braço aqui, deixa. Se você quer deixar teu braço aqui, deixa. O importante é o cotovelo. Vou precisar da sua ajuda para dar uma corrigida neles. Então eu posso chegar aqui, eu posso chegar aqui. Dá licença. Eu posso chegar aqui. Pensa em... E aí, segurar a firmeza nas suas poses. Poses que eu posso criar. Então assim, faz uma pose para mim, por favor. Sabe? Pensa nisso. E aí você tem a liberdade Onde que o seu braço vai estar? 4.
E aí dentro de qualquer lado, de E aí qualquer pensa que eu preciso ver toda a frente, silhueta do trás, seu corpo. O que você quiser. Beleza? É isso. Isso, e aí quando você chegar, contrai o abdômen e pensa na tensão do seu braço. Isso. E aí chega em um instante. Tipo, se você tá nessa pose, como que você chega nessa pose em um instante. Tá ligado? E aí, quando você estiver aqui, provoca pra ir pra um outro lugar, pra uma outra direção. Isso. E aí, por exemplo, você tá nessa posição, tenta chegar na segunda, tenta chegar aqui. Tenta chegar na posição 2. Mais alguém? Ok. Dá licença. Tenta segurar as suas poses. Que isso, cara? Isso. Mais o quê? E aí pensa não ir fluido para elas. Pensa segurar o máximo de tempo para mudar de posição. Dá um tempinho pra você. É isso, não é isso? Boa. Isso. Boa. Mas não fazer, por exemplo, não fazer uma pose, eu tô aqui numa pose, fiz essa pose aqui. Tipo, esse é meu arm placement. Eu não relaxar para ir para outro. Segura esse arm placement e vem para outro. Não perde a base. Você tem mais facilidade para você contrair o abdômen se você jogar para frente do que deixar aqui. Se você deixar aqui, é mais difícil contrair o abdômen. Desce mais e aí você contrai o abdômen melhor. Isso. Vou parar a música, hein? Tá. Yeah. Ok? Todo mundo tranquilo? Escolhemos? Perfeito. Ok. Então, Meu arm placement. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos juntar isso ao que vocês já estavam... Eles já estavam fazendo, né? Eu já estavam entrando aqui já, tipo... Falei, pô, maneiro. Acabou que eu não vi, desculpa. Todo mundo fez, né? Fizemos? Então, vamos só ver eles agora? Tentem só dar 4 tempos de intervalo entre cada posição. Tá. Só isso. E aí, entre esses tempos, a gente mantém o nosso... Escolham. O que vocês vão manter de bounce, groove ou rock. Ok? Fala. Fala, velho. Isso! Pode. Pode não, sim! Sim. Mais perguntas, mais regras. Então a gente mantém. Vai mudar a música? Vou mudar. Vai botar outro juke? 1, 2, 3, 4. Ih. 1, 2, 3, 4. Rola? Você acha? O quê? A bicuda já vem na hora. Pensei deles manterem esse ritmo que a gente fez. 2, 3. De novo. A gente vai fazer uma coisinha aqui. A gente vai contar de duas formas. A gente vai fazer uma progressão na velocidade, tá? A primeira a gente vai manter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E depois a gente vai encurtar esse tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E encurta mais. 1 e 2 e 1 e 2. Tá. 1, 2, 3. O ritmo. Tem o tempo da dança e tem o ritmo. Lembra? Aí você pode fazer 1, 2, 3. Você pode fazer 1, 2, 3. Entendeu? O ritmo. Perfeito.
Sim. Sim. 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, trocou. 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 Segurou. Parou. Tomem cuidado para esse bounce, essa movimentação do corpo não ir para o braço. O braço vai ficar. Tá? Então se eu escolher aqui, por mais que eu faça, o meu braço ele não vai fazer, ele não vai ficar aqui. Pensem que eu seguro essa fotografia do meu braço. Tá bom? E aí segurem esse tempo agora para vocês conseguirem, eu acho que até identificar cada coisa. Onde que vai estar a minha posição, onde que vai estar a reverberação do meu corpo e onde que vai estar a minha posição de braço. Tá? E aí não esqueçam do espaço de tensão quando eu chego nisso. Né? Se, por exemplo, eu tô 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2. Tá? Como que eu chego nessa posição? Tranquilo? Um minutinho de Mantém. experimentar nesse. Você conta e eu fico aqui, tá? 7, 8 e 2, 3. Aí agora a gente vai colocar mais uma camada. Tá? Caraca, cebola. Já pode no início levar a pra gente última falou- camada já. É isso. No início a gente falou que a ideia é como que a gente consegue aproveitar, ou pelo menos como a gente consegue compartilhar, como que o crumping chega pra gente. Né? Tipo, como que essa relação com o crumping, que é uma dança que é criada nos Estados Unidos, um cara chamado Tyrese, com a colaboração de outras pessoas, como Big Mirror. E aí tem uma coisa que a gente, de várias palavras que a gente ouviu, como catarse e tudo mais, mas eu gostaria de, pelo menos assim, a minha visão, quando eu estou dançando qualquer outra coisa, e quando vem essa influência do crumping para mim. E aí, às vezes, para mim, realmente essa é uma imagem como se chegasse uma energia. E por que a gente pensou na relação das bases? Imaginem que eu tô... É como se eu fosse a tempestade de X-Men. E aí eu posso fazer o tempo virar. Só que essa minha relação com o tempo, ela vem daqui. Sabe? Então é como se eu poderia dançar, tipo, eu estou dançando outra coisa, né? Tipo, fiz esse movimento aqui. Que eu poderia estar dançando em algum outro lugar. E aí como que eu pensaria isso a partir do momento que o crumping chega, né? Tipo, como que isso muda pra mim em qualquer outra coisa que eu vai fazendo. Eu danço, por exemplo, danço threads, né? Então threads ele pode ser uma coisa mais aqui, pum. Como que eu penso em crumping? Essa energia ela chega pra eu fazer essa parada, sabe? Então pensem nessas imagens. Por exemplo, todo mundo consegue identificar quando um vilão chega na cena, o antagonista, ou quando a cena ela fica mais dramática. Por exemplo, pensando em filme, em série, alguma coisa assim. As cores mudam, às vezes a cena fica mais lenta, ou quando no cinema, quando começa a cena de tempestade. Às vezes já vê assim, Logo, a música, vai. música muda, a coloração muda, às vezes fica mais escuro, às vezes fica mais lento, às vezes tem mais detalhe, sabe? Então pensar como que vocês conseguem comunicar isso, sabe? Tipo, como que vocês conseguem transmitir essa tempestade chegando, tá ligado? E aí como que a gente vai fazer isso agora, pelo menos em representação de movimento? A gente vai preencher esses tempos entre os arm placements. Então o que eu faria? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4 e 1. Tipo, então eu vou. Sabe? Então a gente começa a trazer essa outra densidade. Isso vai trazer uma outra energia pro que a gente já tá fazendo. Ok? Como é que não? Você não para, né? Você passa pelas coisas. Eu passo pelas poses. Exato. Isso. Ele ligar os pontos, né? Isso. Uhum. Tranquilo? Foi? Alguma dúvida? De boa? O movimento que você falou, né? Ele também trabalha a expressão junto, a expressão facial, nesse caso? Sim. Muito bom pensar sobre isso. O crumping é o crump, mas eu acho que pensando como um todo, né? A gente está falando de dança, e aí pensar que a gente, às vezes a gente aprende a dançar daqui para baixo, né? Tipo, às vezes a gente sufoca a dança aqui. Então, como que... Às vezes pode ser a minha intenção, mas é isso, é a minha intenção. Tipo, eu falo que tá tudo bem, mas o meu corpo ele tá mostrando outra coisa, sabe? Tipo, às vezes eu quero deixar sair. E aí vocês podem escolher também. É. Aproveita. Aproveita o que vem no rosto. Sabe? E aí, vê se vocês conseguem. E aí, por exemplo, quando eu falo dessa atmosfera, é como se acontecesse isso aqui pra mim, assim, tipo... É como chegar assim, ó. É porque vem agora. Entende? Como chega, né? Né? Como que eu quero mudar essa pose. Entende? Como que isso chega assim, ó. Mudem as posições, comecem. Qualquer coisa quando parar eu peço pra vocês, eu chamo por vocês de volta. Tempo de vocês. Não perde a atenção. Isso, e segura na pose quando chega lá. E foi. Isso, como se vocês pudessem puxar uma nuvem negra assim que vem com tempestade. E muda. Água. Ok? Então ok? Querem água? Ok, de boa? Cancelaram a água, Pete. Ah, tá. E aí, agora o bagulho vai ficar mais interessante. Estamos falando de como que tudo isso vai sendo construído, né? E aí tem uma coisa muito importante no crump que é chamado de linguagem. A gente falou que a dança agora ela chegava até aqui e agora a dança vai chegar até aqui. Ok? E aí, pensando que no crump a gente pode ter algumas coisas muito objetivas para minha linguagem, né? Tipo, como que eu construo isso. Mas a gente vai usar outro material para a construção da nossa linguagem. E a gente vai pensar na língua de sinais. E aí pensar como que a língua de sinais ela entra nessa atmosfera, como que a gente pega, tipo, talvez isso, né, para transformar
nisso. Saca? Ok? Então pensar, né, como que a gente consegue colocar isso nessa camada. Tudo bem? O que eu vou pedir? Vocês vão escrever uma frase. Você não opressou agora, que nem fizeram com a gente, foram atacando um monte de coisa. Deixa meu cavalo lutar, hein? E ele ainda completou. Não é que o pitch é o professor. O pitch não, o pitch estava assim, ó. Muito obrigada. Podem escrever. Estão perguntando se é uma frase grande, pequena. Curta. Tá a caneta? Acho. Pega ele com. Qualquer tema, livre. Livre. Como é que é? Eles querem mais. Por exemplo, eu escrevi uma frase. Eu escrevi uma frase assim. Estou cansado, sobretudo, hoje. Essa foi a frase que eu escrevi. Vocês podem escrever a frase de vocês. Falaram que eu tinha até 5. São que horas? 4h42. Falaram que eu tinha até 5. Tô contando com esse tempo. Pense que o mais importante é o que vem depois. Não pensa muito em elaborar a frase, assim, tipo, escreve uma frase. Dica, ó que eu tô sendo bonzinho, dando dica. Pensem numa frase onde vocês consigam ter alguma coisa sobre... Sei lá, eu posso falar que assim, eu tô com muita vontade de comer um x-tudo hoje. Ou estou com muita vontade de dormir, sei lá. Sabe? Assim, tipo, caralho, por que o Salazar tá sendo tão opressor hoje, assim? Tipo... É bom ser objetivo, né, na frase também. Por exemplo, eu não consigo pensar em nada. Essa pode ser minha frase. Sejam objetivos, que também é muito legal. Tipo, eu quero dançar agora. Uhum, ok. Como que é ela em sinais? Já pensa nisso. Ela em sinais. Isso. E aí ela vai ser sua frase coreográfica. Chique, quer escrever uma frase em inglês, você tem que ler. Ui! Ele quer frase em inglês. Me ajuda que eu esqueci. Como que eu falo em Libras? Eu estou cansado, sobretudo hoje. Mas... Oi. Ó. Cansado. Mas hoje. Ou esse, ou é esse junto com esse? É junto. Ah, tá. Junto. Mas hoje. É porque, no caso, usa a sua expressão. É porque em Libras tem palavras em português que não tem em Libras. É diferente. Tem um nome pra isso, né? Exemplo, você falou agora. Falou. Eu cansado. O que você falou? Eu estou cansado. Só falei, estou cansado, sobretudo hoje. Sobretudo. Você falou. É. Eu estou. Português, uma língua. Libras, Outra. outra língua. Diferente. Ok. Entendeu? A língua, a segunda língua, né, no caso. A língua deles primeira é a Libras, nossa língua primeira, português. Entendeu? Uhum. Diferente. Já? Foi? Todo mundo escreveu? Já? Ok? Inglês. Não vem frase de inglês não, hein? Qual é o rolê agora? Todo mundo vai ter que fazer essa frase em Libras. Importante agora a gente saber. Assim, sim. Não, é que vai acontecer. Quem não sabe Libras... Ele tinha me perguntado antes. A gente vai precisar fazer essa frase em Libras? Ele não me avisou nada, surpresa, eu não sabia. Avisei pra Jardes. Avisei pra... Cadê? Aqui, ó. Ela sabia. A Jardes. Me contou nada.
Eu não sabia, porque Marcelo perguntou, vai precisar frase libras? Eu falei, não sei, não sabia, entendeu? Mas vai precisar. Mas tá ok, tudo bem. Pergunta pra eles se eles se incomodam em ajudar a tradução pro restante das pessoas que não sabem Libras. Chama Marcelo aí, pra eles todos olharem. Ele perguntou se você surdo pode ajudar as pessoas que sabem Libras. Pode? Você? Lógico que podemos, óbvio. Lógico. Tá ok. Vambora. Vai, gente. Bora, gente. Vai, gente. Eu quero ajuda, por favor. Capricho. Deixa eu ver como você Mas é verdade. O que falaram comigo? Não. O que me chamaram? Ah, tá. Ouvi Salazar. Ah, tá. Porra, não tem como. A gente tá fazendo aqui. Foi! Aqui, ó. Aí. Tá doendo. Chupa. Aí fudeu. Aqui não tá vivo. O que você quer? Quer fazer o quê na praia? Fazer o quê? Ou você pode Não sei se já tá aberto para dúvidas. Não. Mas a gente tá treco também. Podemos? Temos mesmo? Estamos ligando na roleta aqui pra cá. Não, deixa o lápis, deixa. Pode ficar com lápis e com papel, mas deixa num pedacinho aí. Atenção aqui, por favor. Gente. Isso, não é muito perto deles pra enxergar. Todo mundo conseguiu decorar sua frase? Sim. E aí agora eu já vou pular um pouquinho pro próximo passo, que é pensar isso para além, assim, a gente tá falando, mas também a gente escolhe a entonação que a gente vai falar e principalmente dançando, certo? Então eles falaram que eu já tenho essa expressão, né, do... Mas se de repente fico imaginando se eu estou cansado de a gota d'água, sabe, quando eu tô... Como que eu posso transformar esse sinal em uma outra coisa? E aí pensando em como que a gente consegue visualizar a palavra, né, tipo... E aí como que eu posso criar outras formas de transformar essa visualidade do gesto, né? Tipo, eu posso pensar que eu falo, eu estou cansado, sobretudo hoje. Como eu posso pensar em, eu estou cansado, né? Tipo, né? Se essa, que eu poderia falar, né? Tipo, né? Ou eu posso pensar no... Sabe? Então, como que a gente pode pensar nisso? Ou esse gesto, ele pode ser mais essa reticência, né? Tipo... Tá bom? Então, como que a gente consegue pensar nessa... Sei lá, e aí aqui tem, tipo, estou, e aí aqui esse cansado, ele tem uma outra forma, eu diminuo, e aqui tem uma outra coisa para a intenção, e aí tem uma outra coisa que eu posso pensar, é que talvez isso possa ser... A mesma coisa está aqui, só que num campo de expressão que é só o que sai, sobre essa energia que só sai. E aí já pensando em uma outra coisa que eu gostaria de trazer sobre a linguagem e uma outra camadinha que a gente pode pensar enquanto recurso tanto de dança e como de sinal, que é se eu quisesse continuar.
sabe? E aí, pensando no crump, a gente vai chamar isso de bang. Como é que você lembra bem? É B-A-N-G. Falei certo? B-A. B-A-N-G. Bang. Bang. Que vai ser essa repetição. Se eu quisesse pensar nisso, né, tipo... Vamos fazer um exercício rapidinho? Bang, bang. Pelo menos particularmente, como eu gosto, ou quando chego em algum momento, quando eu quero aproveitar, é a intensidade que eu posso chegar com essa coisa, com essa repetição, tá bom? Podem se espalhar rapidinho, só pra gente entender esse rolê. O movimento é só isso aqui. Como se eu quisesse puxar tudo, puxar o teto inteiro e amassar ele no chão. Só que é rápido. Ok? Aí a gente vai fazer uma progressão sem perder a intensidade. Ok? Deu pra sentir? Que eu acho que mais importante é, pelo menos em alguns lugares, ou quando eu tô treinando, fazendo laboratório, é pensar como que isso é uma sensação física. Né? Tipo, eu consigo estar... Acho que isso me traz para um estado de presença. Por mais que às vezes eu pense em algum lugar, fazer isso, o meu corpo me chama. Já tá aqui, já tá vibrando, tá em outro lugar, sabe? E aí eu acho que pensando principalmente no que a gente está falando, a gente consegue pensar em uma coisa do quanto eu consigo transformar aquilo, quanto que eu consigo ser intenso, quanto que eu consigo chegar com essa informação. Se é uma palavra que às vezes pode ser volátil, mas quanto que eu consigo transmitir verdade naquilo que eu faço. Sabe, esse estado de presença vai ajudar muita gente. Ok? E aí, tempinho para vocês agora explorarem isso, essas frases. Onde que eu posso rabiscar, onde que eu posso fazer uma letra maior, onde que eu posso sublinhar, onde que eu escrevo mais rápido, onde que eu vou repetir, né? Então, estão livres para escolher isso. E aí pensem que a repetição é amiga de vocês, tanto da frase como um todo, porque aí às vezes dá um cansaço assim, vou fazer de novo. Mas a própria repetição, ela vai demonstrando outras coisas, outras possibilidades. A gente encontra uma janelinha aqui e uma outra parada. Tá bom? Vamos embora. Espera aí, rapidinho. Desculpa. Fazer a frase que a gente aprendeu, não é isso? Isso. É. Então, só que é sobre isso aí. Pensem que vocês estão fazendo tudo se acumulando, né? Então, talvez a base que eu poderia falar só aqui, e aí pensar em tridimensional, né? Talvez o meu cansado ele não seja mais aqui, né? O meu cansado ele talvez seja maior, ele seja uma outra coisa. A gente tem essa liberdade, né? Pensar que a gente está num campo artístico e cênico, que a gente pode transformar esse gesto
né, ele pode estar em outro lugar. Esse cansaço ele pode estar aqui nas minhas costas, né? Esse cansaço ele pode estar aqui. Saca? E aí pensar nas bases, sabe? Tipo, eu posso escolher falar aqui no bounce, tá bom? E também, talvez pensando que a gente está falando de linguagem, né? Às vezes eu posso trabalhar o sinal no meu arm placement. Sei que joguei muita informação agora, assim, que a gente poderia ter mais tempo só para pesquisar cada coisinha, mas só para a gente pensar também nas possibilidades de junção que a gente tem. Yes, sir. Vambora! A hora que eles quiserem, se sentirem livres para começar a fazer enquanto eu repetir. Uma dúvida? A caixa. Nem a caixa tava aguentando, a caixa tava assim, ó. Vai. Isso, vai, 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 e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, isso, deixa a cadeira, e vai. Mais, vibração, vibração, vibração. Como que é? Acelera, acelera. Isso. Com essa música eu acredito que fica mais fácil, né? Porque a música ela contribui para o que a gente faz, né? Tipo, a música ela também já te dá um pouquinho, né? A gente sente essa vibração, não é isso? A gente sente essa vibração, mas lembra que eu falei? É como se eu pudesse transformar essa atmosfera. Então pensem, por exemplo, como que seria fazer eu transformar a atmosfera de uma música. Tipo, porque é isso, não é sobre o crump necessariamente, mas como que eu consigo trazer uma outra roupagem. Né, tipo, como que a gente tá tipo, pensando nessa coisa. E aí vem outra coisa. Eu posso estar aqui, sabe? Tipo, como que a gente consegue transformar uma outra coisa que eu tô dançando aqui. Sabe, como que eu mudo, trago uma outra coisa pra essa... A última, vambora! Ó, daqui até o máximo, ok? A caixa não vai aguentar. Bora, bora. Cadê? Intensidade. Máximo, 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 máximo. Isso, máximo.
Mais. Se o movimento é lento, como que ele ganha mais velocidade? Bora, para não, vambora! Aproveitar o máximo. Qual deles que me parou, nem sei. Tava de farda, eu nem vi porra, só derrubei. Eu abri caminho e entrei. Nós trocamos ruim delay. Salvador é minha terra. Ok! Se quiserem podem sentar. Pra você, ó. O que eu vi, rapaz? Inclusive uma perna. Quer falar alguma coisa? Bom, galera, antes de mais nada, quero agradecer muito por todos vocês terem embarcado nessa viagem, Foi incrível, assim. Eu tô muito lisonjeado de estar aqui passando essa ideia para vocês. Quero agradecer muito Bruno, Maicon, Bruna, tá? Por vocês também terem feito isso aqui acontecer, esse curso, sabe? Porque foi um curso assim que foi muito rico pra mim. A palavra é essa, foi muito rico. Assim, foi incrível. Sim. E é isso, obrigado por hoje, galera. Eu queria só fazer uma pergunta, uma curiosidade rápida. Esqueceu dos outros surdos? Vira pra cá. Vou fazer uma pergunta. Fazer 2 perguntas para vocês dois, né? E também uma pergunta para os ouvintes participantes. Como que foi trabalhar junto com um surdo? Como que foi? Vocês sentiram o quê? Sentiram diferença? Sentiram que teve uma inclusão? É a pergunta dele para vocês. Para vocês e para vocês. Ai, foi gostosinho. Foi muito bom. Pode responder. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com surdos em outros momentos da minha vida. Então, também eu fui gerando um aprendizado de como trabalhar e, assim, pra mim é muito bom trabalhar com todo mundo, a verdade é essa. Pra mim, eu gosto de trabalhar pra todo mundo, sabe? Eu gosto de poder compartilhar a minha arte com todos, sabe? Então, eu também gosto de prezar isso, a inclusão, mas é isso. Eu gosto de trabalhar, gerar a minha arte pra todos. E é isso. Eu acho que sobre a sua última pergunta... Eu acho que sobre a última pergunta, sobre sentir que teve inclusão, acho que seria muita audácia da minha parte responder. Eu acho que faz mais sentido vocês responderem como vocês se sentiram nesse espaço. Eu estava aqui pensando, né? As pessoas estão me olhando? É muito importante ter essa inclusão, sim. É muito importante, sim, ter essa inclusão. Mas eu também trabalho em lugares, em escolas, com pessoas ouvintes, tem essa inclusão, tem essa interação. Ter um grupo de surdo, um grupo de ouvinte. Não é isso. O momento é estar aqui todo mundo junto. Exemplo, todo mundo aprendeu Libras. E eu fiquei muito feliz com essa oficina. Isso é inclusão, isso é estar tendo interação. É muito importante sempre ter isso. A gente está unido mesmo. Mas seguro também é entender qual que é como a gente enxerga o surdo, né? Tem acessibilidade,
Isso é ser acessível, a gente está interagindo. Não é só o surdo separado no canto, tem limite, não é isso. O certo é isso aqui, é a inclusão que teve igual aqui. É muito importante ter essa inclusão, eu fiquei muito feliz. Que ótimo. Deixa eu só desculpa, vai falar. Só apresentar então, Uhum. nós somos uma companhia Sim. de dança do Rio, da área de surdos, que se chama Companhia Som. Uhum. Som? S-O-M, Som. Som. E no Instagram é Projeto Som Underline. Uhum. Quem quiser conhecer a gente, vai ser muito legal. A gente ficou muito feliz com o convite que a Adriana fez pra gente. E Marcela é uma atora aqui do Rio, participa do CIARS, que é o Centro Integrado de Artes Surdas, que também tem um endereço no Instagram e que é um lugar que junta, né, os artistas surdos do Rio. Liliane também foi dançarina nossa do projeto, também é artista. E, enfim, então foi um prazer e queremos mais convites para seguir com esse projeto, porque o nosso trabalho também é justamente sobre dança, arte surda, né, pessoas surdas, pessoas ouvintes, essa troca, né, de língua, linguagem e comunicação. Então a gente está à disposição para novas parcerias. Falando rapidinho sobre essa outra pergunta de como é trabalhar com pessoas surdas, é a minha primeira vez dando aula para pessoas surdas, mas é uma coisa que eu falei com a Jardes, que ia agradecer. Eu fico muito agradecido, muito grato pelas possibilidades de encontros, assim, tipo, tanto com o Crump, eu comentei com algumas pessoas que eu venho flertando com o Crump há muitos anos, assim, eu não vou dando prioridade a essas coisas, mas é uma coisa que sempre me chama. E é uma coisa que também tem acontecido com a língua de sinais, assim, tipo, vira e mexe acontece, ou estou em alguma coisa que isso me convoca, assim. E aí eu gostaria de compartilhar, acho que para todas as pessoas, eu estive, uma vez eu fui assistir uma peça que se chama Linguagem em Revista, em Curitiba, e era uma peça de teatro e ela era bilíngue, né? Então a todo momento não era uma questão de ter um intérprete, assim, a obra toda ela era bilíngue. E aí tinha uma pergunta que eu traduzi para mim da seguinte forma: como que nós dançaríamos que dizemos que comunicamos com o corpo e a gente não consegue, e a gente não tem essa língua? Então, assim, até que ponto a gente é capaz de comunicar o que a gente dança, sabe? Enfim, eu tive oportunidades, por exemplo, com o The Bond, que é esse grupo, meu amor, minha paixão. E aí, no Debandada, a gente já consegue fazer isso. A gente tem um trabalho que acontece na rua. E aí, como que a gente fala que é estar na rua, que é estar para todo mundo. Então, também é um trabalho bilíngue, onde a intérprete dança com a gente, tudo que é falado, o que é representado tem ela. E aí, como que eu tenho também trazido isso para outros trabalhos, como é Denegri, para mim, que eu questiono a linguagem, e aí a dança, a literatura, a história, e até mesmo como que isso está presente com Libras, assim. Então, acho que é uma coisa que tem me convocado. E assim, tipo, o Bruno falou assim, Bruno, aí o Bruno, eu falei assim, Salazar e Júlio, então, assim, tipo, como que as coisas aconteceram para esse reencontro, assim. Então, eu fico muito agradecido de ter a oportunidade de também estar enfim, vivenciando isso, poder realmente... Eu acho que a gente, enquanto professor, enquanto dançarino, nós somos comunicadores. Então, assim, eu acho que a arte ela tem que ser comunicada para todo mundo. Então, acho que é sobre esse rolê. Eu queria agradecer a você por você fazer esse momento acessível, por ter essa inclusão, né? Por ter essa empatia com a gente. Porque antigamente... Eu quando era criança, né, eu participei de uma oficina e não teve acessibilidade. Às vezes eu chorava, eu ia pro banheiro e chorava. Às vezes eu não conseguia acompanhar o que era proposto. Eu sou surdo, né? Eu sou surdo oralizado, eu consigo ler o lábio das pessoas. Mas às vezes o ritmo eu não conseguia acompanhar, não batia esse ritmo, não conseguia ali. Ou então, às vezes, né, alguns professores, não posso aqui falar o nome, né, é antiético, mas ele falava, você não é capaz porque você é surdo. Você não consegue dançar porque você está num ritmo atrasado. Você sempre me botava lá pro final, sempre tinha essa exclusão. Vocês conseguem entender? E eu nunca desisti de dançar até hoje. Então eu quero muito agradecer a você. Muito bem. Deixa eu só complementar só uma coisinha sobre isso, assim.
Eu acho que é muito importante dar os créditos ao Bruno, à Adriana na produção, porque a gente está tendo um espaço de formação para uma linguagem que é pouco difundida, sobretudo no Brasil, e como que isso se torna realmente acessível para todo mundo, porque foi acessível para mim, para ter mais profundidade com a linguagem, e como que se preocupa que isso chegue em vocês também. Então, acho que é mérito também dessa produção, do Bruno, de ter essa preocupação de que a formação seja para geral. Coraçãozinho pra você. Quem quer? Ai, eu vou falar. Então, você falou sobre desse grupo The Bond, né? Eu já vi, eles são maravilhosos. Acho que foi em 2023, 2024, mais ou menos, né? Eu vi que tem um intérprete junto, que dança lá em Copacabana na rua. Eu vi esse movimento, né, com o intérprete. Fiquei assistindo tudo, fiquei acompanhando e eu fiquei admirado. Nossa, é maravilhoso. Por favor, continue com o seu trabalho. Foi? Juliana vai falar. Eu, antigamente, quando eu era nova, né, eu nunca tive essa oportunidade de ter acessibilidade junto com o intérprete, né, nessa área de PCD, né, que tinha ali. Tinha um grupo de surdo, né, que eu poderia ali usar o implante cochlear e conseguia escutar um pouco, sentir um pouquinho dos ritmos, né, do movimento. Aí eu tentava ali praticar, tentava dançar. Com o passar de um tempo, eu participei dessas atividades. E hoje, estando aqui, eu conseguia sentir o ritmo, eu conseguia acompanhar tudo, né? Foi tudo muito visual, vocês se importaram para ser tudo muito claro. Por exemplo, quando aconteceu comigo lá atrás, de eu dançar o rock, né? Aí a família me olhava assim, que isso, como assim? E todo mundo parava para olhar para mim, como que surdo consegue dançar? Você não ouve, como é que você consegue? É natural, porque é algo visual, eu consigo acompanhar tudo, né? Eu sentia essa energia transitando, e não tinha intérprete, não tinha nada, mas hoje não, hoje eu consegui, eu sou humana, igual vocês, todo mundo, e eu simplesmente pude participar de tudo, né? A gente precisa quebrar esse tabu. Calma aí que ele me chamou. E a comunidade surda é igual aos ouvintes e a gente pode simplesmente participar. A gente pode não ouvir, né? A gente pode não saber, mas a gente consegue simplesmente sentir as vibrações e dançar. É isso. É isso, gente. Vamos encerrar porque tem mais uma aula. Muito obrigado. Fé com fé.